Olá, sejam bem-vindos a este curso, que é o Entendendo o Tao Te Ching. Querendo ou não, esse curso pega um dos livros mais antigos que nós temos dentro da espiritualidade oriental, como formas, vamos dizer assim, de princípios de autoconhecimento, de expansão da consciência, de contato com isso que seria o Tao, essa algo maior, essa conexão maior, né, com um processo de verdade cósmica, que a gente pode até colocar, né, junto com um princípio muito conhecido, que é o princípio do Wei, que é o princípio da ação sem esforço, um princípio ético de como vibrar a sua verdade, como agir no mundo diante de questões. E esse livro, né, querendo ou não, o Tao Te Ching, é um livro inaugural de algo que a gente vai falar da espiritualidade taoísta, de algo que vai influenciar o movimento Zen e que vai bater lá no Zen budismo e também vai se estruturar depois como uma religião, né? A religião taoísta, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, né, alguns de vocês me conhecem, outros não. Alguns de vocês estão assistindo essa videoaula, né, como uma apresentação do curso, ela está online, outros já estão, né, já se matricularam, eu agradeço no curso, né, gravado que estamos oferecendo aqui do Caminhada Estelar, esse espaço de autoconhecimento e expansão da consciência, né, e eu sempre gosto de começar de apresentando quem eu sou, né, meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio, eu sou escritor e dramaturgo, psicanalista, astrólogo, psicoterapeuta holístico, trabalho como professor e como mentor de artistas, né, a questão deste trabalho, supervisor de psicoterapeutas, né, sou co-idealizador desta iniciativa, que é o Caminhada Estelar, o espaço de autoconhecimento e expansão da consciência, que é esse espaço que eu e a minha esposa, Simone Lee, temos, né, que tem lá no Instagram, o @Caminhada Estelar, que muitos de vocês conhecem, eu também estou lá no Instagram, @Rafael D. Venâncio, né, e querendo ou não, este curso, Entendendo o Tao Te Ching, é mais uma das nossas atividades de compreensão, né? Especialmente nessa ideia de autoconhecimento. E vocês vão ver de expansão da consciência também numa questão de vibrar cada vez mais a nossa verdade, né? Eu sempre falo que eu não consigo, que sempre eu trabalho essas questões de espiritualidade sobre um ponto de vista de uma psicanálise holística, que é algo que eu venho desenvolvendo. Eu sei que às vezes as pessoas vão falar, olha, a cara desse cara aqui, né, o Rafael, às vezes as pessoas não me conhecem, tudo, mas eu já trabalho, né, há quase 2 décadas, né, se a gente for parar para pensar, mas formalmente desde 2005, né, com a questão da psicanálise, vinculado com psicanálise da cultura, psicanálise aplicada e psicanálise holística, né, tenho essa formação, eu cheguei até o pós-doutorado com muita, né, felicidade, ter todo esse trabalho, né, já no meu mestrado, no meu doutorado, no meu pós-doutorado, trabalho também com astrologia com viés, né, seja da espiritualidade, seja da psicanálise, faço parte dessa associação do método Huber, né, que é a Astrological Psychological Association, e de certa forma é isso, é uma construção, né, para a gente, é uma construção de um trabalho que eu acredito que também é uma construção de um trabalho pelo meu próprio autoconhecimento, mas que o que eu puder ajudar, eu sempre falo, o que, que o meu ensino, o meu atendimento puder ajudar as pessoas, né, eu estou aqui. Eu estou aqui, então, apresentados, né, para quem não me conhece, eu sempre é bom reapresentar-nos, né, eu sou Rafael e serei o professor, o facilitador de vocês neste curso, o Entendendo o Tao Te Ching, que curso será esse, né? O Entendendo o Tao Te Ching, ele é composto por 82 aulas. Falei, caramba, Rafael, 82 aulas, você é maluco? Não, tem um porquê, serem 82 aulas, né? Essa primeira aula, que é dividida em 2 partes, uma primeira parte e uma segunda parte, para não ficar muito extenso os vídeos, então essa aula é quebrada em 2 videoaulas, que a gente vai falar um pouco sobre história, sobre espiritualidade, sobre psicanálise e as contribuições taoístas para o autoconhecimento, para além da religião taoísta, ou seja, a gente vai falar um pouquinho, né,
da espiritualidade taoísta e não da religião taoísta. E como isso a gente pode ver num processo historiográfico, né, de compreensão. Eu não gosto de usar muito a expressão teologia nem filosofia para o taoísmo, mas um pouco entender essas lógicas filosóficas e teológicas, sempre do ponto de vista da psicanálise. Vocês vão ver que a gente vai ter dois psicanalistas que vão nos orientar nestas leituras que a gente tem, que é o Carl Jung e o Heinrich Fromm, né? Dois discípulos do Freud que brigam com o Freud, né? Desses, inclusive, né, discípulos de primeira leva, vamos dizer assim. Claro que alguns psicanalistas não concordariam comigo que seria tão no começo, mas são pessoas que estavam lá no surgimento da psicanálise de certa maneira, pelo menos da sua mundialização, né? E que de certa forma se interessaram pelo fenômeno espiritual religioso e a questão da espiritualidade oriental. Tanto o Heinrich Fromm como o Carl Jung são pessoas que trabalharam diretamente com livros, inclusive, que se chamam psicanálise e alguma coisa de religião oriental, né? O Zen budismo ou o taoísmo, igual cada um deles vai ter, né? E depois, neste curso que vocês adquiriram aqui no Hotmart, vocês têm esta construção de 81 aulas individuais que vocês vão ganhando acesso, uma para cada poema, porque o livro Tao Te Ching, ele é um livro, né, escrito por Lao Tse. Ele é composto por 81 poemas que colocam as questões e os conceitos filosóficos, espiritualistas e, de certa maneira, se tornam depois teológicos, né, que vão orientar essa ideia do Tao, e essa ideia do Wei, e essas construções, que é aquilo que as pessoas normalmente lembram, mas aí a gente vai explicar que é algo muito anterior do taoísmo, da própria relação do yin e yang, da luz e das sombras, né, que tanto Jung fala, mas a gente vai entender que isso é algo que precede o Tao Te Ching e, de certa forma, é incorporado na lógica da espiritualidade taoísta. Então, é basicamente isso, né? A gente vai ter esta primeira aula dividida em duas videoaulas, né? Introdutória, para dar um geral para vocês entenderem. Não é todo mundo que conhece o que é o taoísmo, o Tao Te Ching, quem é Lao Tse, às vezes nunca teve essa possibilidade. E depois a gente vai analisar poema a poema, o livro inteirinho, vamos ler juntos e vamos entender, né, que construções, né, psicanalíticas e filosóficas a gente pode construir buscando autoconhecimento e expansão da consciência a partir, né, do Tao Te Ching, do conceito de Tao e do conceito de Wu Wei, que são dois conceitos centrais neste livro. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a aula introdutória. O que a gente vai falar dessa aula introdutória, né? Contexto histórico do autor e da obra em si, distinguir isso que eu já estou falando para vocês um pouquinho, a espiritualidade taoísta da religião taoísta, que é uma das maiores religiões, né, no sudoeste asiático, né? Para muitos, a principal religião, a gente vai falar sobre isso, da Ilha de Formosa, de Taiwan, né? E também uma das 5 doutrinas religiosas permitidas, né, pela República Popular da China. A gente vai mostrar um pouco também os 3 livros centrais, né, que tem o Tao Te Ching e os outros 2 que fazem esta lógica do triângulo, que eu chamo do triângulo da espiritualidade taoísta, né? E a gente vai mostrar um pouco como que eles são compreendidos pelas diversas vertentes da psicanálise, especialmente a de Jung e a de Fromm, né? Então, a gente vai ter um pouco contextualizar o que essa obra, o Tao Te Ching, faz dentro do processo, né, de uma construção, de uma caminhada por autoconhecimento dentro da egrégora taoísta. E sim, e por fim, apresentar já um pouquinho as contribuições do Tao Te Ching para um caminho de autoconhecimento e expansão da consciência, ou seja, a gente vai introduzir já nesta aula um pouco como que é o nosso pensamento geral para a gente entrar em cada um dos 81 poemas, que vão ser cada um deles aulas em separado. Beleza. Tao Te Ching, né? O que é isso? A gente já falou um pouquinho sobre ele e tudo, né? Ele é um livro, né,
que, historiograficamente falando, ele tem 81 poemas. Há alguns críticos literários que não chamam ele de poema, mas sim de aforismos, ou seja, de pequenas estrofes de conteúdo filosófico, tal como Friedrich Nietzsche escrevia, por exemplo. Mas a tradição é de chamá-los de poemas, ok? Porque existe uma poiesis, uma criação. Os meus alunos, né, as alunas e alunos que são do curso das práticas mitopoéticas na psicanálise de Jung, que é um dos cursos que eu dou aqui no Caminhada Estelar, deve se lembrar que eu falo sobre a questão da poiesis, né? Nós sabemos, né, historiograficamente, aqui é uma das cópias, né, eu mostro para você uma das cópias mais antigas encontradas, que tudo indica, com as cópias de carbono 14, tudo que o exemplar mais antigo que temos dele remete ao século IV a.C. Ou seja, é uma obra, o Tao Te Ching, de 2.500 anos atrás, ok? Sua autoria é atribuída a um grande mestre, que em chinês seria Lao Tse. Claro que tem algumas pessoas que traduzem Lao Tse como velho jovem, usando um pouco também a ideia da complexidade dos dois ideogramas que fazem Lao e Tse, e um pouco o mito de que este Lao Tse seria uma pessoa que já teria nascida ou surgida no contexto social da China como velha. Alguém que nunca ninguém tinha visto como jovem e que ficou muito tempo congelado numa terceira idade, ou seja, ele sempre foi velho, aquela pessoa sempre foi velha, vamos dizer assim, né? A gente lembra do Benjamin Button, né, que nasceu velho e teria ficando jovem. Na verdade, o Lao Tse teria nascido velho e continuado velho e morrido velho, né? E a gente vai até mesmo conversar aqui, a gente não consegue demarcar nem o nascimento desse Lao Tse, nem a morte dele, o próprio desaparecimento do Lao Tse tem a ver com o Tao Te Ching, né? E então tem muita gente que coloca isso, ele de certa forma surgiu na China, este grande mestre, ou esse velho jovem, né? E o nome do livro, Tao Te Ching, se a gente for pegar numa tradução Wade tradicional, de transliteração e de transcrição chinês e inglês, ok? Você colocaria o nome significando literalmente o grande livro, Ching é livro, do caminho, Tao, e da virtude, Te. No entanto, uma outra tradução possível coloca a ideia do Te, de virtude, também como um caminho, se tornando a ideia do grande livro do caminho para o caminho, ou seja, uma construção ainda mais metafísica, ou seja, sobre as formas práticas de atingir uma caminhada espiritual, né? E isso é algo muito interessante de notarmos, né? Um pouco entender essa compreensão e entender esse grande processo envolvido na lógica do livro Tao Te Ching, que é basilar nisso da espiritualidade taoísta, né? Quem foi esse Lao Tse, né? É o grande mestre, o velho jovem, igual eu já comentei para vocês. Muitas pessoas, por causa do confronto clássico entre o pensamento taoísta e o pensamento confuciano, de Confúcio, colocam eles como contemporâneos e antagonistas, até mesmo tem textos que colocariam os dois conversando, como se fossem textos, vamos dizer, historiográficos, jornalísticos, relatando conversas entre os dois. Só que o Confúcio, as nossas provas historiográficas colocam que ele foi um ser humano que existiu no século VI a.C. E aí, uma das coisas que é interessante, isso daria alguma confusão, e também tem uma confusão essa história dele que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Daí, ser um bibliotecário e tudo. Vamos, né, um pouco. Deixa eu fazer igual eu gosto de fazer nos cursos, deixa eu parar aqui e vamos ficar grandes. Vamos conversar. Na China, né, se a gente for pensar na lógica das espiritualidades que a China traz para o mundo, né, o taoísmo e o confucionismo, eles são duas lógicas opostas. O taoísmo, que a gente está falando um pouquinho sobre aqui, é uma espiritualidade
que buscam um caminho de individuação, ou seja, de você, como indivíduo, buscar a sua verdade individual, e por isso que estamos trabalhando aqui no Caminhada Estelar, é isso que a gente acredita, é isso que a gente acredita com a psicanálise, com a astrologia, com o tarô, com as mesas radiônicas, né, com os florais de Saint-Germain, com todos os atendimentos holísticos que apresentamos, é que a gente ajuda as pessoas a encontrarem a sua verdade, vibrarem a sua verdade, serem cada vez mais elas mesmas. E o taoísmo é isso. O taoísmo é você fazer o seu processo de, isso que o Jung fala de individuação, ok? Encontrar a individuação do seu self, de você se conectar com isso, beleza? E isso, para o taoísmo, esse curso vai ser muito sobre isso ao longo a gente vai conversar isso, significa de você ter em foco este caminho de conexão de você com algo maior, tal como é na Kabbalah, tal como é nas lógicas védicas que trabalhamos, né? Querendo ou não, tudo isso tem uma matriz, né? Os estudos historiográficos, teológicos e de espiritualidade mostram que as religiões abrâmicas, especialmente o judaísmo, e essa espiritualidade que vem védica, tem uma matriz comum, ok? Uma matriz comum que remete a muito tempo atrás, aos princípios da humanidade. Eu já falo no curso de astrologia kármica, eu falo um pouco sobre os Vedas, eu falei, em tese, 4.000 anos atrás, ou seja, os Vedas são 1.500 anos mais velhos do que o Tao Te Ching, ok? Então, é interessante a gente ver essa derivação e a gente vai entendendo essa derivação ao longo do tempo, né? Muitas pessoas, então, quanto o taoísmo, essa individuação e esta grande liberdade, tem alguns teóricos políticos que vão citar Lao Tse, inclusive pessoas que são vinculadas ao libertarianismo e ao liberalismo, né? Tanto a ideia mais liberal de esquerda como liberal de direita vai chamar o Lao Tse como um dos grandes primeiros libertários e ou liberais, ok? Né? Por causa dessa defesa do indivíduo e desse indivíduo podendo ser quem ele quer ser, quem ele vibra. E pelo quê? Pela fluidez. O Wei, ação sem esforço. A gente vai explicar mais isso, vai ter grandes exemplos no Tao Te Ching e a gente vai conversar. O Confúcio não. O Confúcio é uma lógica de construção mais massiva, de você saber seu lugar da sociedade, de muito controle. O Confúcio acreditava que quanto mais você soubesse e mais você agisse, mais sábio você seria, mais controle. Tanto que o Confúcio vai ecoar, por exemplo, num Sun Tzu da arte da guerra. E muitas pessoas colocam isso, a gente vai até mesmo falar mais para frente desta aula, né? Um pouco como que a China, a República Popular da China, né, que temos desde 1949, é muito calcada. Claro que tem toda a influência do marxismo, do maoísmo, mas também neste grande pensamento confucionista, e que o pessoal lá de Taiwan, de Formosa, né, da ROC, né, da República da China, o pessoal de Taiwan tem as ideias mais conectadas e por isso muitos deles se declaram taoístas no seu processo de denominação, que religião eles teriam ou que forma de conexão com o espiritual, né? Um lado, liberdade, um outro lado, muito controle, muita ação, muito planejamento, que é um pouco o que vai ter no Confúcio. Então, é interessante a gente ver esses processos. Tá, mas quem que foi esse Lao Tse? Né? Igual vocês devem ter visto no slide, eu remostro para vocês daqui a pouco. O Lao Tse, o que a gente sabe de informações, tem muitas questões desencontradas, muita especulação posterior, mas que ele seria um bibliotecário de uma das cortes reais chinesas, provavelmente a corte Zhou, né? E que ele vivia como bibliotecário, na maior parte das vezes, numa plena solidão, ou seja, só ele e os livros. E que num certo momento da vida dele, aos 80 anos de idade, se coloca tradicionalmente, né? E se tem um pouco essa ideia de que cada um dos poemas representa um ano que ele viveu junto com a corte, e aí as datas vão ficando maiores. Por isso que eu falei, como alguém que teria vivido no século VI,
teria escrito um livro 200 anos depois, no século IV antes de Cristo, no século VI AC para o século IV AC, né? Mas tem gente que acredita que ele trabalhou por 80 anos, né? Dentro dessa corte chinesa como bibliotecário, já velhinho, sempre velhinho, e que cada ele tinha escrito com cada ano ele tinha escrito um poema, ele tinha aprendido uma lição nova. E no dia que ele estava para fazer o aniversário dele de 81 anos, ele pega um búfalo, sai em direção ao oeste, ou seja, na direção do Oriente Médio, né? Ao oeste da fronteira chinesa, ou seja, na verdade, claro que a gente vai chamar de Oriente Médio, mas isso que seria o Império Persa, a Mesopotâmia, né? Esse começo leste do Oriente Médio, né? E ele chega lá com o búfalo e o guarda reconhece, ele sabe-se lá por quê. Fala assim, você não é aquele bibliotecário, você é um cara que deve ter lido um monte de livro, um monte de lições, mas você não vai sair? Não? Ele fala, vou sair, não vou mais voltar. Mas você vai voltar, então não tem nada, eu queria aprender muito, eu queria entender as coisas, eu fico aqui na fronteira, eu vejo tantos povos, eu quero entender, eu quero ser uma pessoa melhor. Não se sabe direito o que esse guarda falou, mas o Lao Tse, durante a noite, teria compilado este livro e acrescentado o último poema, entregue de manhã cedo como passaporte para poder ser liberado da fronteira, e desaparece. Então, Lao Tse é isso. Ele teria nascido já velho e a gente nunca sabe quando ele morreu. Ele é que nem essas figuras, né? O Confúcio tem mais construções, né, historiográficas, apesar de ser do século VI antes de Cristo. Mas é que nem essas figuras que a gente não, que a gente tem muitas informações, mas existe um pouco de mito envolvido também, de histórias para além da história, tal como Sócrates, que é o pai da filosofia grega, da metafísica grega, tal como Homero, pai da poesia, e de certa forma uma poesia historiográfica, né? Claro que o pai da história é o Heródoto, eu sei, tá, gente? Ninguém que vai falar alguma coisa, o Rafael não sabe de história grega, pelo amor de Deus. Eu li muita coisa de grego no mestrado, tive que aprender grego, então eu sei do que eu estou falando, claro que às vezes a gente, pela fala, pela fluidez, pode dar esses pequenos gaps, mas eu sei, o Homero, querendo ou não, é essa construção da poesia épica, que é historiográfica, de certa maneira, né? Mas o pai da história, sim, é o Heródoto, né? Então, tem gente, alguém gritando aqui atrás no meu subconsciente, e o Tucídides, né? Mas tudo bem. Um dia eu vou dar uma aula sobre histórias e histórias gregas, mitologias e histórias. Não sei se vai alguém assistir, mas então, seria um curso bem bacana de dar, se me der na telha eu vou fazer, né? Tal como esse do Tao Te Ching, que eu falei, não, eu preciso dar uma aula sobre isso, as pessoas precisam conhecer esse livro. É um livro que todo mundo talvez já tenha trombado uma vez na vida, mas não é aquele livro que, eu acho que é aqueles livros que as pessoas na escola deveriam falar pra gente, olha, lê esse livro, é legal, né? Mas não é isso que acontece. Então, porém, é interessante ter esse surgimento, né? Vou voltar aqui e compartilhar o slide com vocês. Legal, estamos aqui de volta, né? E aí, uma das coisas que é interessante é isso, né? Ele seria um bibliotecário da corte Zhu, que passou parte da sua vida em plena solidão. Tem uns que dizem que foram 80 anos, e coincidindo com os 80 anos de idade, tem gente que diz que são 40 anos apenas. E quando completou 80 anos de idade, pegou um búfalo d'água, e aqui essa é uma das representações, esse velhinho, saiu em direção ao oeste da fronteira chinesa. Na fronteira encontra um guarda que conhece seus ensinamentos e pede um livro de guia, e surge o Tao Te Ching, né? A minha edição é essa amarelinha aqui, mas tem diversas capas, diversas formas, diversas traduções. Também vamos conversar sobre isso, né? O que são esses 81 poemas? Legal. Os 81 poemas são construídos com pequenas contradições e formas de composição poética, né? Tem gente que não acha que é tão poético,
aqui seria mais aforismos filosóficos. O pessoal da filosofia, que estuda filosofia chinesa, gosta de não de chamar de poemas, mas sim de aforismos. Pegando a própria ideia, quem leu Nietzsche sabe, né? São trechinhos, né? Mas a tradição coloca que são poemas, né? Ou seja, que envolve uma noção de poieses envolvida que a gente sempre vai comentar. Por quê? Vai indicar o ensinamento filosófico transcendental do Tao, desse conceito, e o princípio ético deontológico do Wu Wei, né? O Tao, o caminho, o Wei, a ação sem esforço. Há uma especulação, alguns sinólogos. O que é o sinólogo, Rafael? Sinólogo é aquele que estuda a cultura chinesa, porque a cultura chinesa é uma cultura milenar. Para ser bem sincero, a cultura chinesa, a cultura vinculada aos hindus, né, que a gente coloca na Índia, né, mas vínculo com os védicos, e a cultura abrâmica, e que de certa forma envolve o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, são culturas milenares, né, da construção da espiritualidade, junto com outras que a gente com certeza tem, né, as lógicas, há indicativos de, por exemplo, de espiritualidades xamânicas que também teriam milênios, ok? Norte-americanos, polinésios, né, e até mesmo algo que eu, de certa forma, também me debruço bastante para estudar, que é a nossa própria espiritualidade nativa brasileira, que a gente bota num grande chapéu tupi, porém temos outras grandes, né, saberes de diversas formas de tribos, né, de nações nativas brasileiras que têm a sua construção transcendental, né? E o sinólogo é isso, é alguém que estuda a cultura chinesa, porque é uma cultura milenária, e esses sinólogos falam que talvez fossem dois livros. O Tao Ching, que seriam os primeiros poemas, do 1 ao 37, e o Te Ching, os poemas de 38 a 81. Ou seja, que os primeiros poemas estariam vinculados mais ao conceito de Tao e de caminho, mais transcendentais, e a parte ética, onde estaria mais descrito o Wei, seria essa questão da virtude, do Te. Então, o Tao Te Ching seria um compilado de dois livros, o Tao Ching e o Te Ching, onde os primeiros poemas são mais vinculados ao Tao e os poemas da segunda metade são vinculados mais ao Wei, ao princípio de virtude, que é o Te, né? Rafael, você concorda com isso? Vocês vão ver que não necessariamente. Eu acho que você vê a construção do Lao Tse, os dois estão o tempo inteiro. E se você não existe tal, não existe caminho sem ação, sem esforço, sem o Wei. E vice-versa. É um pouco a construção, né, que aí a gente vê, por exemplo, do Kant, razão pura, razão prática, da filosofia transcendental de Immanuel Kant. Razão pura, que é isso que nos conecta com o transcendental, com o metafísico, tal. Razão prática, as éticas, as construções, que lá no Kant é o imperativo categórico, tudo, Wei. Né? Razão pura, razão prática. Né? Em filosofia, a gente colocaria mais ou menos nisso, né? Nos estudos, especialmente quando eu tive que me debruçar bastante sobre isso, dentro da filosofia da comunicação, no meu doutorado, e essa filosofia que trabalha esses conceitos amplos da filosofia da mente, a gente tem essa questão. Então, vocês vão ver que é um pouco misturado, mas eu resolvi colocar aqui porque eu acho uma hipótese válida. Mas não é como eu vou me guiar necessariamente nas 81 aulas de cada um dos poemas. Pensando que do 1 ao 37 é só tal, e no 38 e 81 só T, só virtude, só o Wei. Não. O tal está em tudo. Claro que literalmente. O tal está em tudo, mas a gente precisa ter os dois conceitos em mente o tempo inteiro. E aí, a gente, né, o que são esses dois conceitos? O tal, a gente chama de o caminho da consciência cósmica, da conexão cósmica, a cosmovisão intuitiva da sabedoria universica, como Humberto Roden chama, né?
O tal, gente, se a gente for parar para pensar, é o princípio metafísico de conexão básica, é a espiritualidade, essa conexão básica que a gente vê, por exemplo, na árvore da vida da Kabbalah. Se a gente for pensar toda aquela árvore da vida da Kabbalah, com as suas 11 sefirot, é isso, é um caminho. O tal é um caminho, que é representado muito pelo processo do Yin e Yang, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Já na outra parte do vídeo, é algo anterior ao Tao Te Ching, e vai ter isso. E o Tao, ele é uma. Eu gosto muito dessa expressão que o Huberto Holden coloca, a cosmovisão intuitiva da sabedoria universica, porque ele é uma. Eu gosto disso, né? Eu falo, eu trabalho a psicanálise como cosmovisão. Então, essa ideia de cosmovisão me atrai, porque a cosmovisão, esse ponto de vista, este olhar para o mundo, é um pouco isso. É você se coloca lentes e você se pauta o seu caminho, pauta o seu plano de voo kármico, pauta o seu processo para caminhar nisso. E ela é intuitiva. Por que, que ela seria intuitiva? Porque, querendo ou não, não é que nem o confucionismo, saber, 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 saber. Não, você tem essa intuição dessa sabedoria que vem dos saberes cósmicos, dos saberes universicos, que é isso que o Huberto Roden chama, porém, também essa conexão, né, dessa sabedoria maior do que a gente, que normalmente quem trata isso na espiritualidade são os místicos, né? Então, o taoísmo, de certa forma, também ele é ao mesmo tempo que é a espiritualidade e a religião, mas a gente vai falar um pouco essa conexão com a espiritualidade e a conexão pela mística. Né? Eu sempre falo isso para vocês, que a mística é o grande questionamento, né, da espiritualidade ou da religião. E é por isso que os místicos, né, dessas diversas espiritualidades, dessas diversas egrégoras, são eles que me atraem, porque eu tanto a minha formação é isso, a formação que eu tenho, né? Os diplomas que eu tenho são todos de questionamentos. A psicanálise, a história, a comunicação social, o jornalismo, sou um grande questionador. Então, essa que é a grande sacada, né? E o Wei, né, que é esse princípio da ação sem esforço ou a anti-ação, essa atitude genuína de não ação, motivado pela falta de desejo em participar dos assuntos mundanos, ou seja, você já se indo, se pondo em posição zen, vamos dizer assim, para usar já a expressão posterior ao Wei, né, em posição zen para alcançar nirvana, né? E que é o que a gente tem que buscar, gente, para se libertar karma, superar o Dharma, né? Para usar esses termos que eu falo tantas vezes que as pessoas me ouvem. Então, é isso. O Tao Te Ching, deixa eu voltar aqui e ficar grande para vocês. O Tao Te Ching é isso. Neste curso, a gente vai, né, trabalhar essa lógica do Tao Te Ching numa lógica, né, da espiritualidade. É isso que eu vou falar na próxima parte desta aula. Eu já estou aqui encerrando essa parte 1, né? Porém, o que a gente está construindo aqui? A gente está construindo uma ideia de que este livro, o Tao Te Ching, que eu tenho esta edição, né, ele é uma maneira da gente se conectar muito profundamente, amplamente com com esse caminho, com essa conexão cósmico, com esse processo, né, de você vibrar a sua verdade, se tornar co-criador e se conectar, vamos usar a expressão cabalística, com a fonte, Ein Sof, né? O tal é isso, o tal é este caminho que também é o destino. E aí a gente vai entender um pouco isso, né? O tal mostra que a própria caminhada é o seu destino. Isso é muito bacana. E então vamos lá, vamos ser tal, vamos lá, focar não. Sem foco, cara. São sem esforço. Se algo não é fluido para você, se algo não é leve, o tal fala, não, você não está longe do. Você está longe. Está longe do caminho. Você está longe do tal. O Wei, estação sem esforço, fala assim, você tem que agir, a sua verdade tem que ser natural, tem que ser sem esforço. Você não pode se forçar a algo
Ah, porque esse é o certo. Não, você não pode se forçar. Seja você. Isso que é o Wei. Então, né, é isso que a gente vai um pouco entender como que ele vai colocando nos poemas, com contradições, tudo para mostrar este caminho, que é, de certa maneira, o caminho que o Aristóteles vai falar um pouco na Ética Nicômaco, né? O caminho do meio, que é essa conexão, essa amplitude, essa forma ampla de abraçarmos, vamos dizer assim, abraçarmos toda a nossa conexão. Isso é tão importante, isso é tão legal, gente, que é uma coisa que me parece muito verdadeira, muito verdadeira. Então, na nossa próxima parte, né, na próxima videoaula, vai ser a parte 2 dessa aula introdutória, o que a gente vai falar? A gente vai falar da espiritualidade taoísta, que essa era a ideia do Lao Tse. Nunca foi a ideia do Lao Tse criar um culto, uma religião, etc. Ele queria um processo de espiritualidade, de conexão com o Tao, né? O Tao Te Ching era isso, né? Dessa visão de mundo, dessa cosmovisão, né? Vamos falar como que então, mas existe hoje a religião taoísta, como que ela surge, um pouco falar sobre isso, falar um pouco das diferenças, você já tem algumas lives que eu explico as diferenças de espiritualidade e religião, né? Mas reforçar um pouco isso, né, para vocês, falar dos 3 livros, falar dos psicanalistas que estudaram Tao Te Ching e essa forma de espiritualidade taoísta, e falar um pouco também dessa ideia do Tao como algo para uma conexão maior, né, para esse não só esse autoconhecimento, mas essa expansão da consciência. Hoje em dia chamamos de diversas maneiras isso, né, de cosmovisão quântica, de, vamos dizer assim, de formas, né, o cósmico, eu gosto do cósmico, né? Mais do que até do quântico, mas de certa forma é tudo irmão, né? Então um pouco é entender este processo que conecta, né? É isso, né? Espero que vocês tenham gostado desta videoaula, dessa primeira parte dessa videoaula que é a parte 1 desta aula introdutória e vejo vocês na parte 2. Muito obrigado, gratidão e até a próxima videoaula.